Lá eu gostaria de ler com você um texto bíblico que eu gosto muito. Gosto de todos os textos bíblicos, né? Mas esse é muito importante, um dos textos mais importantes da Bíblia, eu considero, por causa da situação em que Jesus se encontrava, né, nos seus últimos momentos aqui. No capítulo 26 de Mateus, do versículo 36 até o 46, nos fala da situação em que Jesus se encontrava quando ele chama os seus discípulos para ir ao jardim, ter o seu momento sozinho, não é? Apesar dos discípulos estarem com ele, mas ele foi ter um lugar reservado para estar diante do seu Pai e ali expressar sua tristeza diante de todos os acontecimentos que estavam por vir. Eles estavam lá com Jesus, mas ao mesmo tempo já estavam se desligando de Jesus. Interessante esse ponto, porque eles são convidados a orar com Jesus, fiquem aqui para orar, e de repente eles começam ali, eu entendo, a negar Jesus, né? Pedro foi um desses e os outros também se afastaram completamente. Então o texto diz o seguinte, em Mateus 26, 36 ao 46, diz assim: Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra, orou dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita como eu quero, seja feito como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Assim nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se, mais uma vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Outra vez dormindo. Deixando-os novamente, foi orar a terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos. Eis que é chegado aquele que me trai. Texto tremendo, né? Texto impactante. De repente Jesus leva seus discípulos a um determinado lugar, chama 2 para que vão com ele até um outro ponto, e Jesus afasta-se deles e vai a um outro ponto sozinho e prostra-se, bota seu rosto no chão e ali se derrama diante do seu Pai. Um texto tremendo. Vale lembrar que poucos minutos antes, Jesus havia dito a eles que na verdade alguém o negaria, né? E esse era Pedro. Respondeu-lhe Pedro ainda, né, mais que depressa, que jamais faria isso, né? Não farei isso, e sou capaz de morrer contigo, lá no versículo 35. Um pouco antes ele diz: eu sou capaz de morrer por ti, jamais faria isso. E os outros também disseram a mesma coisa: não, Senhor, nós nunca vamos te negar de forma nenhuma. E a partir daquele instante, quando Judas vem e dá o beijo traidor,
E ele era enviado para isso, né? Desde o começo. Jesus chega a falar que ele era o enviado do diabo, né? E ele estava entre os discípulos por causa disso mesmo, não é? E ele traz Jesus com um beijo para mostrar quem era Jesus. Jesus era uma pessoa comum, muito provavelmente. No meio do escuro ali, era difícil, às vezes, determinar quem era quem, não é? Então, Jesus estava no meio deles e Judas, bom, vou mostrar quem é. Vou lá e beijo e vocês prendam ele, né? Eu não creio que Judas tivesse consciência do que realmente aconteceria com Jesus, né? Talvez ele não tivesse ideia, eles vão pegar ele, mas não vão fazer exatamente o que pensam que vão fazer. E, na verdade, a realidade era outra, né? Tanto que Judas depois vai jogar as moedas com que ele vendeu e vai se enforcar. Um texto tremendo, porque aqui é a nossa realidade. Quem deveria estar chorando era eu. Quem devia estar orando era eu e não dormindo. No entanto, Jesus foi lá se prostrar diante do Pai e dizer, olha, se for possível, passa esse momento de mim. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Deus sabia que não. O próprio Jesus sabia que não tinha volta, era ali mesmo, não tinha como andar para trás, era andar para frente. Né? E Jesus já sabia de todo o sofrimento que ele viria, que era meu e seu. Era nós que merecíamos. Mas Jesus foi lá e sofreu por nós, e morreu por nós. Ninguém matou Jesus, mas crucificaram Jesus. Ninguém foi lá e matou Jesus. Ele morreu porque ele quis morrer. E ele viveu porque ele quis viver. Olha só que coisa tremenda, não é? Se você morrer, ou se eu morrer agora, eu não consigo me ressuscitar. Eu não tenho essa capacidade, ninguém tem. Jesus, por ser o Filho de Deus, tinha essa capacidade. Então, o recado que eu quero deixar com você é o seguinte: por esse Jesus que sofreu tudo isso, a ponto de transpirar, pingar a gota de sangue no chão, por esse Jesus, por esse tremendo sofrimento que ele teve, será que você não quer crer? O convite é para você. O convite é para você. A Bíblia fala que nós estávamos mortos, ou nós estamos, no meu caso eu estava morto no meu pecado. Eu já nasci morrendo. Eu já nasci morto. Olha só. Eu já nasci caminhando para o inferno. Não tem escapatória. Todos nascem assim. Já nascem caminhando para o inferno. E aí um dia Deus resolve mandar o seu filho, que morre por mim. Mais do que isso, sai do túmulo sozinho e me deu vida. Porque se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, de nada adiantaria. Mas ele morreu e ele ressuscitou. E está vivo hoje no céu. Isso que é a coisa mais importante. Não quer crer em Jesus, esse que deu a vida? Esse é o meu convite para você nessa noite, o horário que você tem aí, para que você creia em Jesus. Nesse Jesus que se derramou diante do Pai, sabendo que ia sofrer o que ia sofrer, sendo negado pelos seus próprios discípulos. Eis que ele morre e ressuscita. A Bíblia fala que lá em Efésios capítulo 2, fala que a salvação é de graça, exatamente por causa disso. Somos salvos pela graça de Jesus, e eu sou salvo pela graça de Jesus. Não quer você também se render aos pés de Jesus? Eu convido você a olhar para você mesmo e achar que, talvez você ache que não tem pecado. Eu tenho. Eu peco também. Mas tem uma grande diferença na minha vida. Eu criei em Jesus um dia e a partir daquele instante
Jesus me salvou. E aquele que não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Não quer crer você também? Faça isso. Creia em Jesus agora e seja salvo imediatamente. Ele não vai mudar a sua vida. Outro dia eu falei isso. Ele não vai mudar, vai te dar riqueza, se não for da vontade dele. Ele não vai te dar bem material, não vai te dar casa, não vai te dar poder, não vai te dar nada nessa vida. Talvez você venha sofrer por causa disso. Mas não tem coisa melhor, diante de todas as tribulações da vida, você ter Jesus como seu Salvador e Senhor e saber que o seu lugar já está reservado no céu com Ele. E lá o verei, e lá verei meus irmãos em Cristo. Alguns já morreram. Meu Pai já está lá, esperando receber um novo corpo. Muitos já estão lá. Muitos. E eu gostaria que você também fosse para lá. Creia em Jesus. Entregue o seu caminho a Ele. Entregue o seu caminho, entregue a sua vida. Não deixe para amanhã. Hoje, a hora que você for dormir, coloque-se diante do Senhor e fala: Senhor, eu não sou nada, eu sou um pecador, mas quero que o Senhor more no meu coração. Faça isso. E Ele certamente não te rejeitará, porque Ele não rejeita o arrependido. Ele te dará vida e dará vida em abundância. O Senhor te abençoe.